Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast do Nuestra Brasa, onde vamos trazer até você as últimas novidades em gastronomia, música e experiências gastronômicas. Hoje nós vamos apresentar para vocês uma prévia exclusiva do evento Happy Wine 4ª edição, que promete ser uma celebração única de vinho, vinil e descobertas. Temos aqui convidados especiais, eu vou bater um papo com o Rodrigo Pareja, da banda Ustedes, que vai fazer um espetáculo muito legal, um especial muito legal do Fito Paz. E eu também vou estar batendo um papo com o Eduardo Santos, o nosso sommelier, que vai contar pra gente um pouco mais dessa experiência maravilhosa que são os vinhos. O que será que ele tem para nos contar? E o Diego Martins, que vai contar pra gente essa experiência bacana que é o Nuestra Brasa. Beleza, Diego? Seja bem-vindo. Renato, coisa boa tá juntar essa galera parceira, né? Edu, Rodrigo. A nossa ideia, então, Renato, o Happy Wine já é a 4ª edição, né? 4ª edição. É, a 4ª edição. E aí, então, a gente, o que a gente pensou? Cara, o Nuestra Brasa, ele é um espaço fechado, né? Então, esses eventos do Happy Wine, outros eventos que a gente faz, são oportunidades para as pessoas conhecerem o espaço e realmente as pessoas se conectarem com as experiências que a gente quer transmitir através do espaço, que já é um espaço diferente, né? Bom. Então, o Happy Wine e o Nuestra Brasa abrem as portas, então, para essas experiências, essas descobertas, que aí puxa o nome do evento, né, Renato? É o Happy Wine, a 4ª edição, né? Trazendo nessa edição vinho, vinil e descobertas. Justamente, as descobertas, porque aí a gente é a 4ª edição, cada evento foi um tema, ou foi uma sacada, uma experiência diferente. E agora a gente vem a trazer vinhos, gastronomia e o estilo de música que as pessoas ainda aqui, principalmente aqui em Novo Hamburgo, sim, as pessoas ainda não viveram e não viram, né? Então a gente juntou isso e criou o vinho, vinil e descobertas. Tá, e como é que essa combinação de vinho, vinil e descobertas criou essa atmosfera especial para a 4ª edição do evento? O que a gente pensou? O vinho é uma cultura e tem muitos apreciadores que levam isso um pouco mais a sério e tem necessidade e desejo de sempre se provocar ou descobrir novas possibilidades no paladar, ou enfim, na experiência sensorial que o vinho traz, né? O Nuestra Brasa, ele já é muito visto, Renato, pela questão da experiência em todos os aspectos. Gastronômica, principalmente, né? O lugar, as pessoas... O local é belíssimo, é belíssimo. Muito legal, e as pessoas se conectam muito com isso. Os caras chegam lá e dizem, pô, esse lugar nem parece que é em Novo Hamburgo, né? Sim. Tu já esteve lá, tu sabe o que é, né? Com certeza. E aí, o que a gente fez? Cara, vamos fazer a descoberta, então. As pessoas podem descobrir o local para quem não foi, e vão descobrir coisas inusitadas que vão encantar eles participando do evento, né? E aí, então, a gente criou esse time, essa conexão do Edu, do Rodrigo, que cada um traz um pouquinho e faz o Nuestra Brasa e o Happy Wine ser um evento de descobertas. Além da degustação de vinhos, quais as outras atrações e atividades os participantes podem desfrutar durante o Happy Wine? Resumindo, tu vai... da música... Então, exatamente. Tu vai adquirir a experiência, tu vai comprar o ingresso, e aí tu vai ter o ambiente preparado para o evento. Eles vão ter o Renato, né, com uma apresentação musical através do vinil, que vai ser muito legal, com as trilhas, né, Renato? Depois tu pode contar um pouquinho mais. Nós vamos ter a parte vinho, onde o Edu vai trazer algumas coisas muito legais, novas, para quem gosta de vinho. Então, tu vai ter a experiência do vinho. A gente vai trazer, Renato, alguns preparos da parrilla uruguaia. Opa. Que não são convencionais, não são tão comuns se tu vai em qualquer restaurante parrilla e tal. Então, isso vai ser uma descoberta bem legal. E aí eu convido o Rodrigo, com a banda Ustedes, para fazer um especial do Fito Paz. Que legal. Fito, né, Rodrigo? O Fito esteve aqui e foi um sucesso. Eu falei, Rodrigo, o que eles vão fazer de diferente que as pessoas ainda não conhecem? Diego, vou fazer o especial do Fito no Happy Wine. E aí a gente, então, fecha a tampa da embalagem, né?
Música, gastronomia, vinil, especial fito e parrilla com preparos diferentes. Ou seja, o participante vai ter uma descoberta maravilhosa, primeiro do local, e depois ele vai conviver com todas essas experiências maravilhosas, gastronomia, vinho e a música. Preparem-se, preparem-se. Eu queria abordar contigo um pouco mais sobre o serviço e o local do evento, que são diferenciais, né? Essa estrutura temática que tem no Extra. Contasse um pouquinho mais para a gente aqui e convidasse, né, o pessoal que está nos assistindo para como que eles podem esperar do Nuestra Brasa. O Nuestra Brasa ele vai sempre trazer algo novo e diferente, né? Falando já agora da Ustedes, o que a gente está fazendo? A gente sempre procura criar parcerias, né? E uma coisa que tu pode esperar, que quem teve no Happy Wine 3, a gente teve um feedback muito legal do show da Ustedes. Que legal. E aí o que a gente está fazendo? Assim como a gente teve, né, um feedback muito legal da experiência dos vinhos. Então, o feedback é o que nos norteia, Renato. E é o que nos dá, tipo assim, isso aqui funcionou, vamos explorar, melhorar e vamos evoluir esse aspecto aqui, valorizando os parceiros. Então, a Ustedes, já introduzindo aqui o Rodrigo, é uma banda parceira da casa, onde ele tocou, a Ustedes foi a banda que tocou num evento que a gente fez de abertura para alguns convidados selecionados, né, Rodrigo? Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. E aí foi um power trio, acho que foi, né? Foi um formato mais... Foi um quarteto. Mas acústico, né? E aí, a segunda, a gente já fez um showzinho um pouco mais robusto, e agora, então, a gente valoriza a Ustedes, e eles nos valorizam trazendo um show especial do Fito. Que maravilha. Rodrigo, seja bem-vindo. Já que o Diego já passou a bola para ti, o que nós podemos esperar desse espetáculo em homenagem ao Fito? Bueno, primeiro, respondo em espanhol ou em português? Olha, fique à vontade. Em espanhol seria uma boa ideia. Uma boa ideia. Olha aí. Bom, deixa eu... Nós temos aquela tradução ali, tá? A gente pode... Close caption. Temos ali. Tecnologia, né? Claro, pô. Então, já começamos a experiência da imersão, ¿no? Com o espanhol, com a música, com nossa brasa. Enfim, vou falar um pouquinho em português também, né? Para a galera entender. Deixa que eu te ajude aqui. Para a galera entender, né? Me apresentar um pouquinho, né? Eu sou conta para nós, a gente acabou não tendo essa introdução. Queria que tu te apresentasse e contasse um pouquinho da história da Ustedes para o pessoal que está nos assistindo e que vai participar também desse evento, né? Tu ainda não assistiu a Ustedes, né? Não tive essa experiência ainda. Legal. Então, para a galera entender, né? Porque eu comecei falando em espanhol, agora estou falando em português. Na verdade, eu sou panamenho, né? Faz muito tempo que eu moro aqui, mas eu aprendi os dois idiomas ao mesmo tempo, por isso eu sempre falei o espanhol sem sotaque, né? Assim como eu falo em português. E como compositor, como músico, eu sempre compus em espanhol, né? Então, resumindo por que a banda Ustedes toca rock em espanhol, e agora especialmente a gente traz aí para o nosso É água, tá, galera? É água, tá? Renato, desculpa interromper, mas foi um achado para o Nuestra Brasa, o Rodrigo, uma né? descoberta. Porra, uma descoberta. O cara maravilha. canta em espanhol, cara. Quem canta em espanhol aqui? É uma ligação bem grande da banda com o espírito da casa. Meu Deus. Sim, exatamente. Uma conectividade muito. total. Exato. Quando a gente, na verdade, eu não lembro, eu acho que foi a Bruna, que trabalha com a gente, descobriu a casa Nuestra Brasa, né? E viu, tem uma parrilla uruguaia, tem tudo a ver com vocês. Eu digo, claro. Que legal. É verdade. Ela entrou em contato e aí eu descobri, cara, que achado. Isso. Os caras em Porto Alegre cantam em espanhol. Isso. Único isso. Então, para explicar o porquê eu canto em espanhol, mais uma vez eu digo, né? Eu sou panamenho e sempre compus em espanhol. Então, por coisas da vida, eu acabei montando uma banda, né, para apresentar meu trabalho autoral, e foquei no rock em espanhol. Então, hoje, talvez a gente seja, pelo que eu conheço, talvez a única banda que só se dedica a isso no Rio Grande do Sul, talvez no Brasil.
né, por conta, né, da minha procedência. E a importância do Fito para vocês, do Fito Paz? Qual é que é essa? Conta um pouquinho dessa relação com a escolha do Fito Paz. Sim. Então, o Fito, ele é, sem dúvida, um dos principais artistas da América Latina hispânica, né? É um dos grandes compositores da história do rock, né, principalmente, né? E acaba... E o próprio povo gaúcho adora. Muito, exatamente, adora, exatamente. Aprecia, tá muito segue, acompanha. Também pela questão Porto Alegre, perto do Uruguai, da Argentina. Proximidade, essa proximidade nossa. A conexão aqui, cultural favorece muito isso. Exatamente. O Fito, ele... Claro, o próprio estilo também do Fito Paz também, ele tem uma... Ele aproxima muito mais esse nosso estilo daqui também com ele. Ele talvez tenha sido o único artista argentino ou de fala hispânica, assim, que tenha entrado com mais força aqui no Brasil, né? No Rio Grande do Sul especialmente, assim, né? O Fito, quando faz show aqui, lota, né? Lota. Inclusive ele fez show agora esse mês, dia 6 Pode de maio. ser até em praça pública, que Sim. vai lotar também. Ele lota e todo mundo canta as músicas do início ao fim, né? Então a gente acabou como banda fazendo essa conexão também. Embora a gente tenha as músicas autorais, né? Isso é importante, né, Rodrigo? É importante. A gente juntou as coisas. Claro que a gente também é fã do Fito. Claro. Sim. E pensou, como a gente pode se conectar a essa galera que curte o rock em espanhol, que é pouca? O Fito. O Fito é a grande referência. Então, a gente, recentemente, né, começou a fazer esse show tributo ao Fito, né, e vai trazer para o Nuestra Brasa, onde a gente toca os principais hits da carreira dele, né, e aborda, inclusive, esse momento dele, que é um relançamento do El Amor Después del Amor, que é o disco mais vendido da história da Argentina e um dos mais vendidos... Não sabia, que interessante. Que legal. E um dos mais vendidos na história da música em toda a América Latina, hispânica, né? Sim. Então, inclusive, agora está rolando uma série na Netflix que conta El Amor Después del Amor, que é a vida do Fito Paz até esse disco. Cara, isso aí vai explodir, Maravilha. já está explodindo, Sim, né? Que maravilha, sim. que maravilha. Os fãs do Fito E tu sabe se que juntando. eu trabalhei muito tempo, Renato, eu fui manager de bandas e artistas, né? Sim. Para quem que me conhece sabe. E isso que o Rodrigo se propôs a fazer, de associar o trabalho autoral com uma identidade do Fito, ou né? Isso é muito inteligente. Porque, cara, é uma estratégia para tu se conectar com pessoas que gostam do estilo, ou que ainda não sabem, mas que vão gostar do estilo da banda. Isso é muito legal. E isso tem que ser, a gente tem que valorizar isso aí, cara. Essa é a pergunta que eu quero fazer. O teu trabalho autoral tem uma relação com o estilo Fito Paz ou é diferente? Tem uma relação, mas eu não posso te dizer que ele é digamos assim, uma pedra fundamental na hora de compor, principalmente, tá? Mas serve como uma inspiração para a banda? Com certeza, porque tem muitos elementos que o Fito, na música dele, são muito diversos, assim como no meu, proporcionalmente, né? Sim. Eu trago um pouco da salsa lá do Panamá, né? E eu gosto pelo blues, pelo jazz. O Fito tem isso aqui no tango, com a música brasileira. As influências, As né? influências são mais ou menos parecidas, né? E então existe essa conexão, sim, entre o trabalho autoral e a obra do Fito, sem dúvida. Que legal. E outra coisa, apresenta a banda para nós, cara. Fala Claro, sobre a banda. Vamos falar certeza. quem são os outros componentes da Ustedes. Com certeza. Eu tenho orgulho de ter montado essa banda, né? Porque legal, muito legal. Todos também são panamenos ou... Não. Na verdade, todos são daqui. Por isso, daqui. Por isso até quando eu montei a ideia, eu não imaginava que isso fosse tomar a proporção que teve, né? Porque, enfim, rock em espanhol é algo limitado, nem todo mundo nem conhece, né? E eu tive a sorte de ter esses meus companheiros de banda hoje, né? Sim. Que são a Laura Gonçalves, que ela canta também, eu canto e toco guitarra, né? A Laura Gonçalves toca piano e canta. A Camila Cali, que canta, né, e toca percussão, faz dança. Presença e tudo feminina mais. na banda, Sim, muito legal. São duas moças que cantam, ou seja, durante o show, além de mim, cada uma canta, além de fazer backings, né, e cada uma canta também músicas solo, né. Opa! E além, né, dos nossos parceiros, nossos
baixista e baterista, que é o Leandro Sesimbra e o Luciano Sesimbra, que são irmãos, e que formam a banda toda. Renato, isso que ele falou é muito legal. Para quem ainda não assistiu a Ustedes, o show ele tem ele varia, né? Sim. Porque entra a voz feminina, elas cantam, daí eles saem um pouquinho de cena, aí é muito legal, não é monótono e tem dá uma surfada ali. Sim. Nos estilos que são bem interessantes. Que legal. Então é por isso que o show da Ustedes, cara, a gente tem como parceiro, como eu falei, e a gente faz questão de colocar porque agrega para o evento como um todo, né? Para a experiência aquela que a gente fala. Sim. Né? Sim. Muito bom, muito bom. Então tá, o Rodrigo vai continuar aqui com a gente e eu sei que vai ter uma palhinha também, né? Também. Vai ter uma palhinha do Fito Paz ali. Vai ter sim. Que legal, que legal. Já que nós vamos fazer uma palhinha, depois vamos deixar também registrado uma autoral. Vamos fazer uma do Fito. Vamos fazer uma do Fito e uma autoral. Depois engancha para o pessoal assistir, né? Aproveitando então, Rodrigo, esse momento musical que nós estamos aqui tratando, eu quero dizer para ti que eu estarei lá no palco também, lá com vocês, e eu vou estar fazendo então um especial com vinil, né? Que é uma outra experiência bacana que nós levamos lá para o Nuestra, e que eu vou estar apresentando lá uma trilha sonora com clássicas dos anos 70, 80. A gente também vai estar contando um pouquinho da história de algumas canções lá que eu vou estar rodando, tudo ao som do vinil. Que massa. Então vai ser uma parceria bem interessante, tá? Especial do Fito Paz, com a tua banda, a Ustedes, e a nossa trilha sonora ao som do vinil. É a primeira vez que a gente faz esse evento do Happy Wine com essa interação entre música e contar um pouquinho o que aquilo que vai tocar. A gente fez um piloto, né, Renato? Num evento, sim. Cara, foi um sucesso, porque as pessoas, o que aconteceu? As pessoas estão sentadas na mesa e elas estão esperando, o que o cara vai tocar agora. É muito legal isso, porque o cara vai botar um vinil e vai contar o que ele vai tocar. Então, tu cria uma interação espontânea dele que vai falar, mas ao mesmo tempo do público que está esperando agora, o que tu vai tocar. Sim. Não é, Renato? Isso não é que assim, essa apresentação que a gente faz para determinados momentos, determinados eventos, ela se torna assim uma narrativa de algumas canções que tem alguma relevância, algum detalhe. Sim, sabe que o disco de vinil traz isso, né? Sim. Ele então traz elementos ali que tu pode comentar, né? Essa música foi produzida pelo guitarrista tal, enfim. São histórias interessantes que a gente procura sempre... mas isso faz parte, agrega para uma experiência da noite, claro, né? Com certeza. Vai ser mais um elemento dessa composição de experiências que a galera vai apreciar. Bom, saímos então, apresentamos o Nuestra Brasa, apresentamos a nossa parte musical e agora vem um outro componente dessa noite maravilhosa que faz o Happy Wine 4ª edição, que são os vinhos. E eu estou aqui com esse mestre, o Eduardo Santos, que vai apresentar para a gente um pouco mais sobre essa experiência que o público vai apreciar lá. Eu quero achar uma palavra adequada para combinar com o vinho, né? Existem várias. Mas eu acho que apreciar ela é uma boa, né? Degustar, apreciar, relaxar, tem várias. Até é interessante, nós vamos falar sobre vinho, as taças estão vazias. Pois é, vida, mas tudo bem. De quem foi essa falha, Eduardo? Nós vamos o sommelier? Dizem que tem produção aqui. Produção! Né? Não, nós vamos ter um momento certo para fazer isso. E o interessante de falar sobre isso, Renato, é que esse evento Happy Wine, desde que foi criado, a intenção dele era fazer com que coisas novas aparecessem. Tá? Você vai chegar aqui no Nuestra Brasa e vai encontrar vinhos que você normalmente não encontra no mercado, na rua e tal. Você vai ter aqui sempre vinhos escolhidos a dedo para fazer essa surpresa, para surpreender. Essa descoberta. E aí a questão da descoberta. Aí então, o título do evento. Exato. Então, todas as vezes a gente trouxe vinhos pinçados e peneirados de distribuidoras, de países, né? E essa vez vai ser uma situação diferente. Essa vez vai ter uma surpresa. Eu estou tentando arrancar alguma informação do Eduardo, do Edu, mas está difícil. Para saber essa vinícola, de onde está vindo esse vinho. É o seguinte, nós temos
como objetivo é sempre trazer coisas, novidades e coisas diferentes, a gente encontrou uma vinícola boutique. Opa! E o que seria uma vinícola boutique? Seria assim, uma vinícola que produz em pequena quantidade vinhos especiais com o toque do produtor, do enólogo. Tá? Então, assim, uma grande vinícola produz em grande quantidade. É muito mais difícil tu conseguir manter qualidade em todo o processo, porque é muita coisa. E até para produzir, assim, tipo, vinhos mais específicos. Exato, né? Exatamente. Então, o enólogo ele vai estar presente no dia. Isso é legal destacar. É a primeira vez do Happy Wine que a gente vai trazer o produtor, proprietário da vinícola, o enólogo, o cara que mentalizou o que ele queria com aquele vinho. Criador da obra, né? Criador da obra. Porque assim, interessante. O vinho tem muitas características que dependem de N fatores, né? Do lugar, da temperatura. E um dos fatores é a mão do enólogo. O enólogo ele pode transformar um vinho numa questão autoral até. Né? Aquilo que ele está buscando na cabeça. Qual o sentimento dele, exato. né? E é isso que a gente quer saber dele. É. O quando ele estiver aqui, quando ele estiver falando conosco, o que ele buscou? Né? Sim. Então, assim, é uma descoberta, é uma proposta diferente do que a gente fez, porque são vinhos da mesma vinícola. Ele vai trazer o seu portfólio, que é pequeno, porque é uma vinícola pequena, e ele vai apresentar e vai falar sobre cada um, o que ele buscou em cada um. Tu não pode, assim, dar uma só, a origem? Não, eu posso falar sobre as uvas, que são uvas maravilhosas. Né? Vocês viram, né? É difícil, cara. Tá difícil, de um terroir maravilhoso. Olha aí, né? olha aí. Então, assim, a gente conhece, tanto porque fomos buscar em função disso, né? Mas vão ser apresentados vinhos que vão agradar 100% das pessoas, tenho certeza. O interessante desse tópico, Edu, que tu citaste, sobre a procura, né, de novas descobertas e essa pesquisa aprofundada para saber esse conteúdo, que é um conteúdo muito rico, né? E que realmente as pessoas se emocionam, causa uma emoção o vinho, né? O vinho é cultura, Renato. Tá? E essa cultura, ela é transmitida daquele local onde ele é produzido, onde é plantada a uva, até o momento em que tu está abrindo e degustando na tua taça. Tá? Isso que impressiona as pessoas. E outra coisa que impressiona é que a tua percepção, ela é tua. É minha. E a minha é a minha. Então, nós podemos tomar o mesmo vinho e a tua percepção ter muito mais condições de buscar. Eu comento sobre isso. Eu acho que o vinho é muito particular. Muito. Então, tipo, o sabor que eu sinto... Exato. Não dá pra gente classificar, esse vinho aqui é muito bom. Pode ser bom para você. E aí entra uma coisa bacana do evento, que é as pessoas que não têm tanto conhecimento, não estão tão inseridas nessa cultura, elas descobrem sensações ou despertam sensações em relação ao produto ou à história que eles estão contando, de uma forma que se torna mais interessante aquela degustação. Até porque a gente tem um processo nessa apresentação. Tá? O vinho, quando ele vai ser colocado para as pessoas, a gente sempre faz uma pareja. A pareja. A harmonização desse vinho com a comida. Tá? E antes de colocar, a gente apresenta esse vinho. Tá? O vinho que vai ser degustado agora é o vinho da uva tal, que foi feito a tantos metros de altitude, que teve tantos meses em contato com o carvalho. Então, assim, a gente vai dando elementos para as pessoas ficarem atentas no que eles vão consumir. E isso é uma coisa interessante, Diego, porque essa percepção, pessoas que não têm muito esse hábito, vai abrir um pouco mais o leque para eles buscarem aquele produto. Tá? Até analisarem melhor, né? É bem interessante. Exato. Então, assim funciona. Antes de começar o serviço, a gente fala sobre o vinho, apresenta o vinho, das características do vinho e da uva, e aí as pessoas recebem. Agora, como seria, né, essa experiência de degustação de vinhos, né? Sim. Então agora tu já está descrevendo bem. Essa é a dinâmica da degustação. E aí se fala sobre isso, né? Se fala sobre o vinho, se fala sobre a uva, se fala sobre as características, se passa os vinhos
para as pessoas degustarem. Tá? Então, legal. é muito imediato, porque tu está falando sobre uma coisa e a pessoa já está recebendo o vinho na taça. E ela tem a possibilidade de ela buscar aquilo que... Ela vai tendo a explicação. Exato, né? e vai experienciando Vai, ali a partir do conhecimento dela. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, tu vai ter no teu cérebro caixinhas com lembranças de sabores, de aromas. Né? Então, se eu nunca cheirei um gerânio, por exemplo, eu não vou achar nunca um aroma de gerânio, que tem em alguns vinhos. Tá? Então, assim, a percepção vai depender de como que a pessoa lida com os aromas e sabores. Tá? E a gente instiga essas pessoas naquela hora a buscar isso aí. Tá? Então, assim, ó, ele é mais frutado, ele é mais vegetal, ele é mais couro. Então, a gente dá os toques e a pessoa, a partir daquilo ali, ela vai caminhando e buscando. Tá? Muito interessante. E aí, muito interessante. falando de dinâmica, complementando o que o Edu está falando, aí então, o Edu entra no palco, falando do evento, né? Uhum. O Edu entra no palco, Renato, e ele apresenta o primeiro rótulo. E ele faz toda essa provocação, conta essa história, dessa vez com o dono da vinícola. Com o dono da vinícola, que vai ser bem diferente. Na sequência, ele abre as atividades para a primeira harmonização de parrilla. Exato. Aí vem a segunda descoberta. Sim, aí vem entra a os pratos. segunda descoberta. Que são os pratos. Olha só que interessante. Então, existe então uma combinação. Isso. Não só você vai acompanhar essa apresentação dos vinhos, mas simultaneamente você também apreciará os pratos do Nuestra Brasa. Que é a harmonização. As pessoas não sabem disso. A gente está aqui justamente para falar sobre isso, né? Então, o Edu entra no palco com o dono da vinícola junto, apresenta o primeiro rótulo, todo mundo recebe as suas taças e participa da experiência, e o Edu abre a primeira harmonização com a primeira parrilla. Que legal, muito exclusiva. interessante, muito interessante. Depois, ele volta com o segundo segundo momento. rótulo, Isso. e aí ele apresenta o segundo rótulo, e aí abre a segunda etapa da harmonização de parrilla. Diego, eu acho até que dá para dizer que nós vamos... Quantos rótulos nós vamos ter? Vamos falar. Opa, olha aí. Ó. Vamos abrir. Tá começando. Nós teremos 4 rótulos 4 apresentados. Né? 4 rótulos que vão ser apresentados de forma técnica, sensorial, né? E as pessoas vão curtir aquilo ali a partir de cada etapa da parrilla. E aí, no break, vamos lá, então entrou, vamos simular. O Edu apresentou o conceito, Primeiro a história, rótulo. primeiro rótulo, abrimos a gastronomia. Certo. Entra aí ustedes com a trilha sonora, com o tema deles, que combina totalmente com esse conceito. É mais uma harmonização. A música está Harmonizando com o prato, com a gastronomia e com o vinho. exatamente. É muito legal isso, né? É, isso aí. Aí a experiência é muito boa. E aí então, aí eu te interrompo um pouquinho, né, Rodrigo? O show, o Edu entra de novo, abre a gastronomia, volta o Rodrigo e os Tedes com o segundo bloco. Então, geralmente são 3 blocos que a gente faz, né? 3 blocos daí os Tedes e o Renato, que é a primeira vez que tu vai participar. Opa, tu vou fazer a minha estreia no Happy Wine. Tu vai entrar nesses blocos também de uma forma combinada com a Tedes. Então, é isso que é a diferença do Happy Wine para qualquer outro evento. Hoje, no Vale não tem um evento nesse formato. Nós né? somos únicos, nesse formato somos únicos. Muito e uma legal. outra coisa interessante é que cada evento tem um tipo de vinho diferente. Tá? Então, assim, tu vem... Porque tem pessoas... gostei bastante da degustação do sul-africano que nós fizemos, que foi um sucesso. Tá? Cara, hoje é outro. Então, assim, as pessoas aprendem também que o leque é muito grande. Tá? Eu conheço pessoas que dizem assim, eu só tomo Cabernet Sauvignon. Cara, é uma pena. Porque existem mais... em Portugal existem mais de 1.200 uvas só em Portugal. Tipos diferentes. E tu vai gostar de uma só. Então, assim, poxa, a gente está fazendo um trabalho... Abre a cabeça, Abre a cabeça, estamos fazendo um trabalho, vamos lá buscar aqui. E o vinho requer
essa possibilidade de conhecimento. Exatamente. Né? Ele é muito vasto. Exato. Os rótulos e as vinícolas, enfim. A forma de cultivo, cara, é tanta informação. Por isso que a gente fala que a cultura do vinho. É por isso que não é só beber o vinho, é por isso Renato. que move as pessoas do jeito que move. Exatamente. Pelo turístico, cara. Hoje nós temos as pessoas é quase um estilo de vida, assim, né? Eu, por exemplo, eu só viajo para lugares onde tem vinhedos. Então é uma briga com a minha esposa, que ela quer sempre ir para lugares com natureza. Às vezes eu consigo natureza e vinho, né? Mas nem sempre. Né? É isso aí. Bom, vocês estão acompanhando então esse bate-papo legal aqui, descontraído, para a gente poder apresentar um pouco mais de como vai ser o Happy Wine, a sua 4ª edição desse evento maravilhoso que reúne gastronomia, reúne música e nessa edição reúne os vinhos, mais essa descoberta de vinhos que a gente estará apresentando para vocês. Pessoal, acho que a gente pôde abordar bastante todos os temas, né? Vamos para a música? Vamos para a música para dar uma quebrada aí? Vamos fazer um som? Vamos lá. Então agora o Rodrigo vai fazer para a gente aí uma canção do Fito Paz, que vai ser o especial Fito Paz nesse momento legal lá do Happy Wine. E, por favor, né, Rodrigo? Então, som na caixa, maestro, Dale. né? Dale rock and roll. Voy a tocar un clásico de Fito Páez, que estará en el especial Fito Páez en Happy Wine, nuestra brasa. Ahí va. Se me hacía tarde y ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta, estaba vivo. Vivo para siempre, de verdad. Hoy compré revistas en el centro. No pensaba en nada más. Y caí que al fin esto es un juego. Todo empieza siempre una vez más. Y a rodar, a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Quiero salir, sí, quiero vivir, y quiero dejar una suerte de señal. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se más liviano el peso de tu cruz, nada más me importa en esta vida. Chao, hasta mañana. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. Quiero salir, sí, quiero vivir, quiero dejar una suerte de señal. Si un corazón triste pudo ver la luz, si se más liviano el peso de tu cruz, nadie tiene a nadie y yo te tengo aún dentro de mi alma. Siento que me amas. Chao, hasta mañana. Bueno, ahora vamos a tocar un tema nuestro que se puede encontrar en yustedes.com,
que se llama Rojos, que también va a estar en el show especial Fito Páez, para que nos conozcan un poco mejor. Ahí va, que es así. ¿Qué tal si yo te saco a bailar? Me voy perdiendo en tus caderas mientras el mundo se desploma. No tengo signo, tampoco religión. No dudo nada y no tengo razón. No creo en las brujas y si las hay, las hay. Estamos todos unidos para saber si el gran hermano nos dice lo que hacer. Y mientras tanto seguimos por los huesos. Quizás me sientas un poco radical, lo tomo siempre como algo personal. Pero al momento si me decís que sí, eso es todo para mí. ¿Qué tal si yo te saco a bailar? Me voy perdiendo en tus caderas mientras el mundo se desploma. ¿Qué tal si yo te saco a bailar? Me voy perdiendo en tus caderas mientras el mundo se desploma. ¿Qué tal si yo te saco a bailar? Me voy perdiendo en tus caderas mientras el mundo se desploma. Gracias. Muito bem, você aí curtiu essa canja especial, né? Um pouquinho do que vai acontecer no Happy Wine, a 4ª edição, com o especial Fito Páez, da banda Usteres. Obrigado, Rodrigo. Olha, estou ansioso e curioso para conhecer um pouco mais do trabalho autoral de vocês também. Legal, muchísimas gracias mais uma vez pela oportunidade. Los esperamos a todos em Happy Wine, lá no Nuestra Brasa. Obrigado, Rodrigo. Bom, Edu, me veio aqui uma pergunta que eu acho que é bem pertinente. E para o participante que quiser adquirir o vinho, teremos essa possibilidade lá? Sim, Renato, sempre quando a gente faz os eventos, a gente procura, como são vinhos especiais e difíceis de achar no mercado, a gente procura sempre trazer e poder passar para o pessoal, poder vender para o pessoal na hora. E mesmo as pessoas que não conseguem comprar no dia, nos ligam e a gente consegue depois entregar esses vinhos para eles. Esse contato é através do Nuestra? Do Nuestra, com nós outros mesmos. Ah, que maravilha. Então tá, obrigado, Edu, obrigado, Rodrigo. E para a gente finalizar aqui, meu querido Diego, vamos aqui reprisar o nosso serviço. Vamos. 31 de maio. 31 de maio, quarta-feira, Renato. Quarta-feira. A pessoa vai adquirir... A partir das 20 horas. 20 horas, 8 da noite? Até meia-noite, Renato. Até meia-noite. Então a pessoa adquire o convite, né? A gente vai lançar uma promoção especial para mais convites por mesa, numa condição especial. Vai ser bem legal isso, a gente ainda não lançou, mas vamos lançar. Adquire o convite e vai estar incluso os vinhos, toda a gastronomia e a experiência completa. Legal. Pacote fechado. Tá. E como é que faz para adquirir esse ingresso? Através do Instagram. Esse passaporte, digamos assim, né? Passaporte, né? Passaporte da experiência. Isso aí. Através do Instagram, chama a gente pelo inbox ali no Instagram, que a gente já joga pro WhatsApp ali. E logo, o Insta do Nuestra? O Insta do Nuestra Brasa, @NuestraBrasa, né? E logo a gente já começa a fazer o atendimento. Vai estar aqui na descrição, tá, desse vídeo, maiores informações, os detalhes para você, como você vai adquirir esse passaporte para essa experiência muito legal. Muito bem, ficamos por aqui então. Esse é o nosso primeiro podcast que traz hoje o tema Happy Wine, 4ª edição, esse evento muito legal. Obrigado. Valeu. Rodrigo, obrigado. Renato. Gracias. Valeu. Vai ser show, hein? Vai ser muito legal. 31 de maio, então. 31 de maio, esperamos vocês aí. Valeu, rapaziada. Obrigado, tá? Yo no sé dónde va mi vida.